Oi, gente, tudo bem? Entramos aqui um pouquinho atrasados porque tivemos problemas técnicos. Vocês me desculpem. E outra coisa que eu vou pedir desculpa é o reflexo do meu óculos, porque eu estou de frente para o sol aqui e vai ficar um pouco esse reflexo em mim. Mas como eu vou precisar ler as perguntas que vocês me mandaram, então eu preciso ficar de óculos, infelizmente. Eu já não enxergo. Acho que eu estou combatendo o dente. Então, esperar as pessoas entrarem, vou dar um tempinho. Enquanto as pessoas entram, a gente já vai conversando aqui umas coisas. Eu já vou falando para vocês que, para quem não me conhece, meu nome é Marlene Costa, eu sou nutricionista clínica, funcional, também tenho especialização em nutrição esportiva e também sou coach nutricional. Então, por eu ser coach, eu gosto muito desse assunto que a gente vai conversar hoje, tá? Deixa eu ver se já vamos conversar. Então, eu já vou falando sobre o que é. A gente vai conversar sobre hábitos. E por que a gente vai conversar sobre hábitos hoje? A gente vai conversar porque hábito está muito relacionado ao nosso assunto aqui, que é emagrecimento, né? Que é vida saudável, que é uma boa relação com a comida, que é como que a gente se porta diante do desafio que é um novo plano alimentar, uma vida mais saudável. Então, tem a ver com tudo isso. Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre hábitos. E eu vou falar baseado nos meus atendimentos de coach, baseado nos meus atendimentos clínicos e baseado nos livros que eu li, tá bom? Deixa eu ver aqui. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, que para a gente entender um pouco assim, eu queria falar para vocês de consciente e inconsciente. E todo mundo sabe que a gente tem uma parte consciente e uma parte inconsciente, né? A gente é muito mais movido pela parte inconsciente do que a gente imagina. O que fica no consciente é bem menos do que a gente imagina. A gente é mais, como que eu posso dizer? Nós somos mais encaminhados todos os dias pelo inconsciente do que pelo consciente. Só que a gente não nota isso. E por que, outra pergunta também, assim, que eu sei que vai surgir talvez, e que eu já vou falar aqui para vocês, por que a nossa mente cria hábitos? Por que existem os hábitos? A gente cria hábitos porque imagina se a gente precisasse decidir cada detalhe do nosso dia. Então, eu vou levantar, eu vou escovar o dente, eu vou me trocar, eu vou passar primeiro no carro, eu vou passar segundo, eu vou parar no farol vermelho. Então, se a gente precisasse tomar essas decisões todo dia, o dia inteiro, a nossa mente não ia aguentar, a gente ia ficar exausto. Então, certas coisas, a mente já decide que aquele caminho já pode ficar guardado, já pode ficar memorizado e a gente não precisa mais tomar uma decisão sobre aquilo. Aquilo ali já é uma decisão pré-formada e a gente só age de acordo com aquilo. Mas a gente vai falar muito mais sobre isso, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, para manter a nossa conversa numa linha assim, eu vou ler as perguntas que vocês me mandaram e vou respondendo e vou conversando. Se nesse meio tempo aparecer mais alguma pergunta aqui, eu vou respondendo também, tá? Então, vou pegar o papelzinho aqui para ler quais foram as perguntas que vocês me mandaram. Eu antes coloquei aqui para eu explicar para vocês o que é looping do hábito. Looping do hábito tem uma deixa, uma rotina e uma recompensa. A gente sempre está na criação do hábito, a gente está nesse looping aí do hábito. Eu vou dar exemplos para vocês. Eu coloquei aqui, por exemplo, a gente está estressado, aí a gente chega em casa e pega uma bebida e a gente relaxa. É uma deixa, que é estar estressado, é a minha deixa. A bebida é minha rotina. Ir lá pegar a bebida é a minha rotina. E o relaxamento que eu sinto depois da bebida é minha recompensa. Então,
para a gente ter isso em mente e saber que a gente está sempre nesse looping. E que a gente pode transformar isso. Eu coloquei um outro exemplo aqui. Cheguei estressado, meditei, relaxei. Então, a regra de ouro, que a gente chama regra de ouro, é tentar mudar a rotina. A rotina é essa do meio. Vocês viram que o estímulo foi o mesmo, chegar cansado. E a recompensa foi a mesma, ficar relaxado. Mas eu mudei a rotina. Ao invés de eu ir lá pegar a bebida, eu meditei. Então, quando a gente tem mais sucesso, é quando a gente troca essa rotina, que está no meio desse looping. Porque a gente consegue um resultado muito melhor e mais rápido, com o mesmo estímulo e depois com a mesma recompensa. Eu vou dar mais exemplos para vocês depois, tá bom? Vamos ver aqui quais foram as perguntas. Má, me ajuda a parar de comer salgadinho no trabalho. Olha, o que eu tenho para te falar sobre isso é assim, nem sempre os efeitos são físicos. Os efeitos físicos, por exemplo, claro, você come salgadinho, você secreta dopamina ali e tal, por causa da comida, mas nem sempre é isso. O que eu te aconselho é você parar para pensar o que acontece exatamente antes de você comer salgadinho. O que você pensa antes, o que você sente antes. Então, vamos parar para pensar assim. Vou dar um exemplo, uma suposição que eu tenho aqui. Geralmente, quando isso acontece, a gente está entediado no trabalho, ou está cansado, ou não aguenta mais aquilo, e aí a gente pega um salgadinho, come, ou a gente vai lá no cafezinho comer um pão de queijo, comer uma coisa. Mas o que motivou não foi a fome. O que motivou foi o tédio, ou o cansaço, ou a... Entende? Então, é aí que você tem que se pegar. Aonde foi o meu estopim para isso? Aonde foi que começou isso? O que eu senti antes? Então, eu sempre falo para os meus clientes de coaching, meus pacientes, para eles anotarem coisas, sabe? Porque quando a gente anota, a gente começa a ver repetições de algumas coisas que a gente não tem muito noção quando a gente não anota. Por exemplo, se você fizer um diário do seu dia, aí, por exemplo, todo dia às 10 horas da manhã, eu tenho vontade de comer chocolate. Você só vai perceber isso se você anotar todo dia. Talvez você não note fazendo isso no automático. Mas se você fizer um diário, talvez você note. Então, é uma sugestão. Mas a melhor sugestão é, sempre que você for ter um hábito que você queira trocar ou que você queira parar, você pense como você está naquele momento. O que você está sentindo naquele momento. Qual foi o gatilho para aquilo acontecer. Nesse caso seu, você tem que pensar, eu levanto ou eu pego o salgadinho da minha mesa, quando? Quando eu estou entediado, quando eu estou cansado, quando o chefe briga comigo, quando... Pensa. E vê se isso se repete. Porque a partir do momento que se repetir, eu posso até manter o gatilho, que vai ser ficar estressado. Algumas vezes a gente não pode mudar isso. Mas eu troco, por exemplo, eu deixo uma nuts de fácil acesso na minha gaveta. Então, eu troquei a rotina. Ou eu me dou 5 minutos de internet no Instagram, no trabalho, para eu relaxar e depois eu voltar. Eu tive a mesma recompensa, que é desestressar, que é sair um pouco daquele foco do trabalho para depois voltar. Entende? Então, é esse processo que você tem que fazer para poder reconhecer e para poder mudar esse hábito. Porque só pensar, eu quero parar de comer salgadinho, ou eu só falar, hoje eu não vou comer salgadinho. Não adianta muito, tá bom? Deixa eu ver qual outra pergunta aqui. Deixa eu ver qual é a outra, meu Deus. Aqui atrás, tá aqui. Queria ter a rotina de levar a marmita para o trabalho, mas não consigo, acabo comendo fora. É a mesma coisa. Você vai comer fora porque você vai matar a sua fome, ou você vai comer fora porque é o momento de você se relacionar com seus colegas,
É a forma que você tem de sair um pouco daquele ambiente. Então, é isso que você tem que pensar. Será que é porque eu levo a marmita e aí eu não consigo a tentação de sair para comer? Ou é o que sair para comer representa para mim? Tá? Você precisa fazer essa análise para poder mudar. Porque se aí for, você pode, por exemplo, levar a sua marmita para o lugar onde seus amigos vão comer. Não tem problema nenhum, né? Você leva a sua marmita, vive esse momento junto com os amigos e, ao mesmo tempo, come a comida que você está disposto a comer naquele momento, tá? Organização é meu fraco. Como faço, Mar, para me organizar melhor? Olha, eu tenho uma frase muito boa que é assim, ó, organização é liberdade. Às vezes a gente acha que organização vai nos prender, vai nos deixar aprisionado àquela rotina e tal, mas é muito pelo contrário. E eu vou te explicar como, vê se você concorda comigo. Quando eu organizo tudo para a minha semana, por exemplo, eu faço as compras no sábado, no domingo eu cozinho, eu deixo tudo separado, eu deixo minhas folhas lavadas, eu deixo minhas coisas já pré-cozidas, o que tiver ali para cozinhar, eu deixo tudo organizadinho, eu separo minhas porções que tiver para separar, tá tudo organizado na minha semana. Eu tenho liberdade a semana inteira para não pensar sobre isso. Porque quando eu chegar em casa, eu não vou ficar pensando, será que eu vou jantar? Eu vou ter que fazer não sei o quê. Eu já tenho ali pronto, eu já tenho organizado na minha cabeça, e eu posso fazer qualquer outra coisa. Eu posso ver um filme, eu posso relaxar, eu posso ir treinar, eu posso fazer qualquer coisa, porque aquilo já está organizado, então aquilo te dá liberdade para ter espaço para outras coisas, entende? Então, toda vez que eu me organizo, eu ganho liberdade. Eu ganho tempo e liberdade. Entendeu? Fez sentido para você? Deixa eu ver que outra pergunta tem aqui. Eu queria falar uma coisa, assim, ó, eu queria falar sobre força de vontade. Força de vontade é uma coisa muito legal, é importante ter força de vontade, mas força de vontade tem tempo limitado. Força de vontade a gente tem um tanto de força de vontade por dia. E geralmente a gente precisa, por exemplo, organização. Se você está organizado, você não vai precisar decidir sobre o que você vai comer. Então você economizou ali sua força de vontade de ter que escolher alguma coisa saudável. Você já não precisou usar o crédito da sua força de vontade. Se você já vai com a roupa da ginástica no carro para voltar do trabalho e já ir treinar, você não precisou decidir se você ia treinar, chegar em casa, se você vai se trocar. Então, essa organização te deu a liberdade e também deu crédito para você naquela força de vontade. Entende? Então, se você deixa tudo para a sua força de vontade resolver, ela tem limite e aí você vai acabar sucumbindo ao que não é para sucumbir, tá? Tem um negocinho muito engraçado, não, mas assim, a maior parte dos grandes empresários tomam decisões o dia inteiro, né? Decisões muito sérias sobre a empresa, sobre outras empresas. Ele decide ali o tempo inteiro. E você sabia que a maior parte deles acontecem, por exemplo, traições no final do dia, porque eles já estão sem discernimento de decisão. Mas, quero relaxar, vou fazer isso aqui. Não consegue, porque ele já tomou muitas decisões durante o dia, então ele está cansado. A mesma coisa acontece com a alimentação, tá? Fiz uma bem esdrúxula aí, mas é porque eu lembrei dessa história e é engraçado. Deixa eu ver. Eu posso falar. Organização é meu foco, é meu fraco, já falei, né? Organização é liberdade, que não precisa passar o dia inteiro. Respondi essa. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Má, qual conselho você me dá para começar a mudar meus hábitos alimentares? Olha, até já falei antes, mas vou falar de novo. O conselho que eu te dou, anota as coisas, pega um caderninho e anota os seus hábitos durante o dia. Vê onde mais você está se sentindo presa, no sentido, assim,
Eu tento fazer isso e não consigo. Eu quero comer salada e não consigo. Eu quero tomar café sem açúcar e não consigo. Eu quero, sei lá, começar um plano alimentar diferente, fazer jejum intermitente e não consigo. Então, anota, né? Onde esses pontos fracos, o que estava acontecendo ali naquele momento? Antes, durante e depois. O que te levou a pensar aquilo? O que te levou a tomar aquela atitude? Que sentimento você estava, tá? Já falei sobre isso, mas é muito importante que você pense assim, porque só assim você consegue identificar qual é o gatilho, qual é a rotina e qual é a sua recompensa, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Má, eu começo, mas paro sempre. O que eu tenho de errado? Nada, você não tem nada de errado. Para com isso, pelo amor de Deus. Ninguém tem nada de errado. O que acontece é exatamente o que eu falei. Você tem o ímpeto da força de vontade, e isso é muito legal. Mas, como eu acabei de falar, a força de vontade tem tempo limitado. O que eu te falo para você trocar por essa força de vontade ou para somar a sua força de vontade é uma decisão. Você precisa decidir. Eu decido. E a partir do momento que você decide, você escolhe. Então, assim, eu escolho ter o corpo que eu quero ter. Não o corpo que a comida decide que eu tenho que ter. Entende? A escolha tem que ser sua, a decisão tem que ser sua. Então, para isso, você precisa criar esses hábitos. E para criar esses hábitos, você precisa começar a identificar onde ele começa, qual é o meio dele, qual é a recompensa dele, tá? Deu para entender isso? Eu sei que parece fácil dizendo, mas no dia a dia, na prática do dia a dia, não é assim tão fácil. E eu te falo também que fora isso, assim, a gente ainda tem os hábitos angulares. O que é hábito angular? Hábito angular é quando um hábito acaba mudando vários ao seu redor. Por exemplo, eu falei, o hábito de se organizar no final de semana para a sua alimentação durante a semana inteira te dá liberdade para fazer outras coisas. Te dá liberdade para fazer outras coisas, te dá tempo para ir treinar, te dá tempo para fazer aquela leitura que você não está fazendo. Então, um hábito mudaram vários outros hábitos, entende? Então, eu começo a treinar, por exemplo, e aí eu começo a querer comer saudável, porque eu não quero eu estou treinando, vou estragar tudo, aí eu começo a comer mais saudável, aí eu começo a me sentir melhor, aí eu começo a cuidar mais de mim, aí eu começo a cuidar da minha pele, aí eu me preocupo com se eu estou lendo o suficiente, e assim vai. Então, isso são hábitos angulares, que a gente precisa entender que isso acontece também. Além disso, gente, tem os hábitos sociais. Hábitos sociais bons, né? E hábitos sociais ruins, que a gente chama meio de, como fluxo de manada, não me veio a palavra agora. Ai, Deus. Alguma coisa de manada, não lembro agora. Mas tem isso, que um começa a fazer e todo mundo começa a fazer. Mas tem os hábitos sociais que tem a ver com as pessoas que estão ao seu redor. Por exemplo, tem a tribo das pessoas que fazem atividade física. Todo mundo está ali todo mundo igual, fazendo atividade física. Então, você acaba criando hábitos junto com a sociedade que você convive. Porque aquilo ali está te reforçando. Os hábitos, a sociedade reforça aqueles hábitos. Você só tem que escolher em qual lugar você vai estar. Se é no reforço de um bar comendo coxinha com todo mundo ali, ou se é no reforço de uma academia, ou de uma aula de yoga, ou de uma aula de meditação, ou numa live sobre nutrição, ou indo no nutricionista, enfim. Você que escolhe, mas ali está reforçando para você, tá? Eu tinha pensado numa outra coisa aqui para falar para vocês.
Deixa eu ver se tem... Peraí, antes disso, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que tinha mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu anotei. Ah, era exatamente isso, a coincidência. Meus amigos não cooperam. Se você depender dos seus amigos para ter a vida que você quer ter, vai ser complicado. Claro que os amigos podem ajudar e muito, como eu acabei de falar, mas a gente não pode ficar dependendo de ninguém para a gente mudar, para a gente querer ser o que a gente quer ser. A gente não pode depender, né? Primeiro porque a gente não tem mais 5 anos e depois porque a gente sabe que a gente precisa ter os nossos próprios pensamentos e nossas próprias atitudes diante daquilo que faz bem para você. Porque pode ser que não faça bem para o outro, mas faz bem para você. Pode ser que o outro não entenda, mas faz bem para você. Sempre falo, toda vez que começa um plano alimentar assim, eu sempre falo, olha, cuidado, porque as pessoas vão começar a falar. As pessoas vão começar a dizer, agora você só fala isso. Agora você não come, tá cheio de frescura, não come isso, não come aquilo. Só um pouquinho, come só um pouquinho, que bobagem. Então, assim, as pessoas estão tão acostumadas a você inserido naquele meio que quando você resolve fazer uma mudança real, as pessoas vão estranhar. E não é por mal, gente, não é por mal, não é porque elas querem o seu mal. Talvez alguns até queiram, mas não é porque querem mal. É só porque estão acostumados com você inserido naquele meio. E aí você fez uma mudança, e às vezes essa mudança não é a mesma mudança que aquela pessoa que está acostumada com você quer fazer. Então, entra esse conflito, sabe? Eu peguei em alguma coisa que tem poeira, que está coçando o nariz, desculpa. Então, entra em conflito, sabe? E você tem que saber lidar com isso da melhor forma possível. E a melhor forma possível é reconhecendo isso no outro e sabendo que você não pode se influenciar. Não vou nem usar a palavra não pode, né? Não quer se influenciar por aquilo que vai te causar um mal. Já que você decidiu que você agora quer uma vida melhor para você. Para você, sempre assim, tá? Para você. É porque senão você entra em conflito. Você também tem que ser assim, você tem que fazer assim. É ótimo quando a gente tem apoio. Muito bom quando a gente tem apoio. Mas quando a gente não tem apoio, tudo bem também, porque depois as pessoas vão ver o seu resultado, depois as pessoas vão ver o seu sorriso, depois as pessoas vão ver o quanto você está bem. E aí elas vão entender. Só que, a princípio, na maior parte das vezes, elas não entendem. Tá? O que mais que a gente pode falar? Deixa eu ver se eu tenho mais algumas perguntas. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Eu tinha visto uma coisa para falar para vocês. Sabe o que eu tinha para falar para vocês? Assim, porque tinha essa pergunta sobre como é que eu faço, eu não consigo, paro. A gente precisa também criar, eu falo para os meus clientes de coach, criar assim, quando eu tiver nervoso, por exemplo, quando eu tiver nervoso e tiver vontade de comer uma barra de chocolate, por exemplo, eu vou fazer o quê? Eu já tenho que ter isso pré-determinado nos meus hábitos também. Porque ficar nervoso, ficar estressado, tá em TPM, tudo isso faz parte, né? Então, a gente tem que ter um plano para essas ocasiões também. A gente não pode não ter um plano para isso. Então, todas as vezes que eu estiver estressado e me der vontade de comer um chocolate, eu vou levantar e vou dar uma volta no quarteirão, por exemplo. Então, eu vou induzir a minha mente a ter outro tipo de rotina a partir daquela coisa diferente que aconteceu no dia. Porque senão, se a gente for depender de tudo estar certinho no dia todo, para a gente conseguir criar o nosso hábito, a gente vai falhar muitas vezes. Então, a gente precisa ter o plano B, e que o plano B também já seja uma rotina, entende?
Então, toda vez que eu estiver estressado, eu faço isso, que eu senti vontade. Toda vez que eu pensar, não vou na academia hoje, por exemplo, eu tenho o plano B. Toda vez que acontecer isso, eu vou entrar no carro e vou de qualquer forma e não vou pensar sobre isso, só vou pensar quando eu chegar lá. Sei lá, qualquer coisa que você faça quando acontecer alguma pedra no caminho. Então, isso também faz parte da criação de rotina, porque a gente espera que a gente só vai conseguir ficar bem, só vai conseguir fazer todas as rotinas que a gente tem que fazer quando tá tudo bem. Mas nem sempre tá tudo bem, né? Então você precisa criar subterfúgios e você precisa criar saídas, assim, nesse sentido que eu falei, por exemplo, do deixar sempre à mão uma comida saudável para quando você sentir vontade de comer outra coisa. Porque até você decidir ir ao mercado, comprar outra coisa, você já comeu ali o chocolate. Então, você tem que deixar à mão, tá? Então, deu para entender essa parte? Que a gente tem que ter um plano B para as coisas, para quando acontecer o que não está previsto de acontecer. Porque até isso está previsto de acontecer, né? Entende? Tá, deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação aqui. Eu já falei sobre hábitos angulares, né? Já falei sobre organização. Falei sobre escolhas, sobre força de vontade. Deixa eu contar para vocês um pouquinho sobre a minha história, assim. Por que eu decidi, por exemplo, começar a trabalhar com comportamento nutricional? Eu já estou formada há mais de 18 anos e clinico há bastante tempo. Eu acho que eu clinico eu trabalhei no hospital, mas no próprio hospital a gente já atendia os pacientes de hospital, porque eu fazia estágio, aí depois eu saí do estágio, fui contratada por esse hospital e já clinicava lá, e de lá eu sempre cliniquei, mesmo tendo outros trabalhos paralelos às vezes, mas eu sempre cliniquei. Então, aí eu fui buscando coisas, por exemplo, eu me achei muito na nutrição funcional, porque eu vi um sentido muito forte em você não mais pensar em calorias, em quantidades, tal, pensar também, não só pensar nisso, mas pensar também na funcionalidade naqueles alimentos, o quanto aquele alimento pode ser de extrema mudança na vida da gente, na saúde da gente, porque ele tem coisas ali que podem mudar várias coisas dentro da gente, ele tem nutrientes, ele tem antioxidantes, ele tem vitaminas, minerais, enfim. Aquele alimento é tão rico e pode mudar a sua saúde de uma forma verdadeiramente. Então, eu fiquei pensando sobre isso, né? Então, eu fui fazer a pós de nutrição funcional, achei ótimo. Antes da pós de nutrição funcional, eu fiz pós de nutrição esportiva, que também foi maravilhoso, porque eu gosto muito de atividade física, e a atividade física transformou a minha vida, em vários períodos da minha vida, a atividade física transformou a minha vida. Então, assim, eu falei na live anterior que a atividade física tinha que ser prescrição médica. É assim, não faz atividade física, você tem que fazer, qualquer uma que seja, dança, caminhada, qualquer coisa, mas tem que fazer. Nosso corpo foi feito para se mexer, nosso corpo não foi feito para ficar parado. E aí eu fiquei muito feliz e tal, comecei a clinicar como nutricionista funcional, foi incrível, porque transformei várias vidas e silenciei várias patologias com meus atendimentos, e foi incrível, está sendo incrível, porque eu continuo fazendo isso. Mas eu sempre senti uma coisa que me fazia falta, que era, mesmo o pós-consulta sendo muito bom, aí eu estando ali com o paciente e tal, esse paciente se desmotivava. E isso me angustiava um pouco, porque eu não podia estar ali com ele, na casa dele, motivando ele, criando coisas, né? Então, isso aí voltava para o retorno, às vezes voltava para a segunda consulta e já não vinha mais.
E eu sabia que aquela pessoa precisava de um tratamento nutricional. Eu ficava muito angustiada, porque eu sabia que aquela pessoa precisava mudar hábitos, eu sabia que aquela pessoa precisava mudar a relação que ela tinha com a comida. Mas ali, em 2, 3 consultas de 1h30, 2 horas, eu não conseguia, porque eu tinha que fazer outras coisas também. Então, daí, então, eu descobri o coaching nutricional. E o coaching nutricional me trouxe esse contato mais próximo com o paciente e que me deu a possibilidade de trabalhar todas essas coisas que era que eu sentia falta antes. E uma delas era mudança de hábito. Uma delas era criação de novos hábitos. Era a boa relação com a comida. Como é que você se relaciona com a comida hoje? Da onde vem essa relação ruim com a comida? Por que, enfim, todas as questões que eu tinha anseio antes com um coach sério, né, gente? Não é esse coach que hoje em dia está tão banalizado e falado tão mal. É um coach sério, levado a sério, como diz meu mestre, levado a sério. Então, isso. Então, eu comecei a vivenciar isso e eu vi que os resultados eram muito superiores aos resultados de antes. Então, justamente por isso que agora eu estou super em contato com vocês, assim, pela rede social, criando essa interação mais próxima, porque eu também acho que isso aqui que a gente troca faz muito o que eu faço nas minhas sessões de coaching, traz muito isso. O conhecimento liberta você para você poder ter a saúde que você quer. Não é aquela nutrição, aquela medicina de antigamente que era o conhecimento era fechado ali só para quem estava ali na faculdade e tal. Não, hoje em dia quanto mais a gente der conhecimento, quanto mais a gente trocar conhecimento, melhor. Então, eu tenho essa sensação que as redes sociais trouxeram isso, e isso é muito bom, isso é enriquecedor, porque quando a gente dá, a gente sempre recebe de volta, não existe doação de conhecimento sem aprendizado, acredito nisso. Então é por isso, assim, criando estratégias, como no nosso Instagram, a gente vai tentar fazer com vocês, criando estratégias e estratégias nutricionais e modos de como lidar com tudo, todas as dores que vocês têm, que nós temos, né, porque às vezes a pessoa pensa, é nutricionista, mas eu sinto todas as dores que vocês sentem aí, eu só tenho o conhecimento, mas as dores humanas são as mesmas, então por isso que a gente está criando isso e fazendo essa troca e ficando aqui com vocês. E aí, depois disso, assim, o próximo passo foi isso, foi rede social. Depois do coaching nutricional, o próximo passo foi rede social, porque aí o alcance é maior ainda, a distribuição de informação é maior ainda. Então, eu estou muito feliz, por isso que eu fico muito feliz com essa troca aqui com vocês. Para mim é um privilégio poder trocar, poder passar conhecimento, poder receber de vocês conhecimento também, e troca, e saber que vocês podem tirar de mim alguma coisa que pode mudar a vida de vocês. Isso é incrível, incrível. E eu falo transformar vidas porque não é transformar vidas no sentido... É transformar vidas porque, às vezes, você mudando sua saúde, você transforma a sua vida também, que é aquela coisa que eu falei do hábito angular, né? Às vezes você emagrece e começa a transformar todo o resto da sua vida, você começa a se cuidar, você começa a ter uma relação melhor com seu marido, você começa a perder a timidez, então a vida é realmente transformada. E isso é muito incrível, quando a gente consegue transformar por meio da nutrição, por meio da saúde. E aí isso. E agora eu estou aqui com vocês. Farei lives toda segunda e quinta, aqui com vocês sempre. Convido a vocês a estar aqui comigo toda segunda e quinta, com assuntos diversos. Vamos falar sempre sobre saúde, comportamento, nutrição, emagrecimento,
enfim, tudo que aborda esses assuntos. E eu quero dizer para vocês que eu estou aqui à disposição, sempre, para o que vocês precisarem. Estou sempre lá no Instagram, colocando stories, trocando, colocando caixinha de perguntas, para a gente estar o mais próximo possível e trocar o máximo que a gente conseguir, tá bom? Então, hoje eu quis conversar um pouquinho sobre isso. Tem um vídeo no IGTV falando mais sobre rotina, falando todas essas coisas. Se vocês ficaram com alguma dúvida, claro, pode me perguntar. Mas tem vídeo lá no IGTV. Aliás, visita lá o IGTV do Instagram. Tem vários vídeos legais aqui no YouTube também e lá no Instagram. E a gente vai estar sempre colocando material legal lá, material bom. E eu espero vocês lá, tá bom? Espero vocês aqui também. Então, segunda-feira, a gente tem mais uma live e a gente se encontra, tá bom? Fiquem bem, comam bem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!